Olá, irmãos e irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Estamos aí mais uma vez presentes para o nosso plantão de dúvidas de Umbanda. Falamos sobre espiritismo, apometria, sobre a nossa Umbanda, orixás, enfim, respondendo às diversas questões aí que os médiuns e outros participantes nos enviam. Então a primeira pergunta enviada aqui foi do nosso livro 3, A Umbanda como Luz, Lei Divina, capítulo 9. A pergunta é a seguinte, na verdade tem um texto aqui, né, contextualizando. Assim, o que chamamos de energia positiva do orixá é sua irradiação inicial positiva, sua vibração cósmica que os eleva, sublima-nos, que nos eleva, deve ser que nos eleva, sublima-nos e nos diviniza. Já o que chamamos de magnetismo polarizado é sua atração gravitacional, que é o que nos chama de volta, o que nos atrai de volta para a sua esfera irradiativa dentro da lei. Aí a pergunta é a seguinte, esse magnetismo polarizado é a própria lei em ação? Então só para a gente, isso na verdade é uma forma didática da gente começar a entender como é que os orixás, sejam como inteligência, espírito, se movimentam. Obviamente a gente vai ver de forma muito superficial, ou então como essa própria energia orixá se movimenta. Lembrando que a gente, na nossa Casa Espírita Ser Luz, na nossa Umbanda, a gente entende orixá não só como energia, mas também como os espíritos inteligentes, que são os dinamizadores dessas energias, né? Porque a energia ela não é inteligente por si, então precisa de um ser inteligente que são os governadores, né? Os co-criadores que estão aí sob o comando mais diretamente de Oxalá, né, e indiretamente de Olodumaré, entre aspas, esses indiretamente, né, porque todos nós estamos conectados diretamente, mas por força da ilusão, a gente acaba não sentindo essa conexão direta. Mas eu diria o seguinte, que como o Cristo Oxalá, ele é o responsável pela criação do mundo e dos seres humanos, então ele que é o responsável por governar. Então o que acontece? Os orixás eles irradiam diretamente, então vamos supor, todo ser humano, independente da religião, ele está sempre sendo irradiado pelos orixás, porque os orixás são os co-criadores da criação de Olodumaré, né? Então tudo que existe no plano das formas, no plano da manifestação, é por irradiação dos orixás. Os orixás estão irradiando, então a energia vem deles, né? Então eles estão co-criando o mundo e mantendo o mundo e manutenindo o mundo. Então eles estão irradiando tudo, inclusive a cada um de nós, em nossas coroas, enfim, por meio dos nossos chakras também. Só que aí a pergunta foi o seguinte, qual a diferença desse magnetismo polarizado? A partir do momento que o ser humano ele começa a renegar o divino, ele começa a já ter um nível de discernimento, e assim, ainda assim, escolher o caminho do mal, o caminho do erro, o caminho das sombras, ou seja, no sentido contrário à lei da evolução, então os orixás, como espíritos inteligentes, eles nunca param de irradiar, eles estão sempre irradiando. Mas esses filhos, vamos dizer assim, incautos, negligentes ou mais revoltados ou teimosos, os orixás fazem um movimento diferenciado para trazer esses filhos para o seu âmbito de irradiação mais direta. Então o que acontece? Esse magnetismo polarizado nada mais é do que esses espíritos inteligentes atuando, né, nas suas diversas vibrações e frequências para trazer esse filho ou essa filha ou esses filhos de volta para o seu sobre a sua irradiação. Então a pergunta aqui, esse magnetismo polarizado é a própria lei em ação? Na verdade a própria lei não, mas está sob a lei. Porque tudo que existe, se a gente analisar bem, tudo está na lei, é da lei ou é regido pela lei. Mas quando a gente fala do magnetismo polarizado, né, na verdade são formas diferenciadas, né, que esses espíritos inteligentes, inclusive os nossos guias, né, sobre a irradiação dos orixás, atuam para nos trazer de volta para essa irradiação dos orixás. Então, pegando assim, de uma forma muito ilustrativa, para ser mais didático, vou pedir que vocês pensem o seguinte, que existe uma luz e aonde a luz não bate tem a sombra, certo? Vamos supor, nós estamos vivendo aqui buscando os nossos caminhos de evolução. Essa luz, vamos supor que ela seja a força dos orixás, a radiação direta deles, tá? Então nós estamos debaixo dessa luz. Quando nós saímos debaixo dessa luz, saímos do campo, do espectro onde essa luz está
projetada, então existe um movimento polarizado do orixá para nos trazer de volta para a luz. Esse movimento é diferente do movimento inicial, original e primordial do orixá. Por exemplo, se a gente pegar outros autores, a gente vê que alguns separam. Fala que tem orixá que trabalha irradiando e tem outros orixás que trabalham nesse magnetismo. Nós do Celus, dentro da nossa doutrina, que nós viemos sendo orientados pelos guias, não. Os orixás, na nossa compreensão, eles atuam tanto irradiando, quanto também vibrando esse magnetismo polarizado para atrair a gente de novo para o campo de atuação deles, mais direto, entendeu? Então aí é a lei agindo? Não deixa de ser, mas não diretamente. Porque, na verdade, a lei é um atributo de estruturação de todo o cosmos. Então, todo o magnetismo polarizado, ele age, ele é dinamizado ou governado, né, por sobre a lei. Então, assim, e também esse magnetismo polarizado, ele é só uma forma simbólica para dizer, assim, sobre uma ação mais ativa dos orixás para aqueles que não estão recebendo as irradiações, né, dos orixás naturalmente, por estarem fechados, renegando as verdades, né? Então, nesse sentido, os orixás mesmo se movimentam dentro da lei para que com esse magnetismo, é que nem a força do ímã. Então, deixa eu projetar aqui o magnetismo polarizado para atrair esses filhos de volta para o nosso âmbito de irradiação, para que eles continuem recebendo as vibrações, o axé de cada orixá. Então, a próxima pergunta, ainda aqui do livro 3 de A Umbanda como Luz, Lei Divina, agora capítulo 13. Sendo Exu o orixá do movimento, seria ele o responsável por despertar em nós o axé, já que o axé tem esse sentido de movimento, de criação? Gente, vamos lá. No livro Iniciação aos Mistérios dos Orixás, na parte que a gente fala de Exu, e nesse livro a gente faz um estudo mais profundo de cada orixá, né? Pelo menos os 10 orixás principais que fundamentam a nossa casa aí no caso. Então, o que a gente entende, segundo orientações espirituais, né, da nossa hierarquia espiritual? A gente poderia dizer que Exu está dentro do mistério de Exu, dentro do domínio de Exu, o axé original. O axé original. Mas quem é o senhor do axé é Oxalá. Por quê? Simplesmente ele é o autogerado de Olodumaré. Ele é o co-criador em excelência. Ele é o governador desse nosso ciclo evolutivo, de cada um de nós e de tudo que existe aqui, tá? Então, o que acontece? Ele é o senhor do axé, mas Exu, ele é o axé original porque é por meio dele que Exu leva o axé e entrega para cada um dos orixás que vão atuar sobre os seus domínios, sobre esse axé e vão dar uma qualidade específica dentro do mistério do orixá. Então, assim, de forma bem resumida, Oxalá é o senhor do axé, Exu é o detentor do axé original e ele leva esse axé para todos os orixás e é ele também que depois que os orixás colocam ali os seus mistérios, o seu domínio, também continua distribuindo. Por quê? Exu é o senhor do movimento. Sem ele não existe esse movimento, como está falando a criação. Uma coisa é Exu, que é essa própria dinâmica da vida, a própria dinâmica da criação, da morte, de tudo que se movimenta, de tudo que se realiza, tudo que se materializa, tudo que se desmaterializa. Então, Exu é esse agente. Mas não confundamos Exu com o próprio axé. O axé é essa energia. E aí, quais são os sinônimos que a gente pode achar para axé? Força, poder, potência, energia. Então, a gente poderia dizer, padrinho, que o próprio fluido cósmico universal é o axé? É o axé original. Então, suas diversas manipulações, dinamizações e transformações no mundo das formas seria a qualidade que a gente dá para esse axé. Agora, sempre no sentido positivo. A gente não usa axé para energia negativa. Tá? Axé é para energia positiva. Por isso também a gente fala que axé é a força sagrada, é a energia vital. Aí assim, se a gente pudesse resumir numa frase o que é o axé, são todas as forças sagradas da vida. Por ser sagrada, só pode ser positiva. Então, Exu não é o responsável por despertar o axé, mas ele é o responsável por todas as trocas,
levar, trazer, enfim, interdimensionalmente, fazer tudo isso. O despertar o axé na gente, isso aí é responsabilidade de cada um. No seu desenvolvimento humano, mediúnico, como pessoa, né? Para a gente poder estar absorvendo esse axé. O prana é um axé, é uma força sagrada da vida, o fluido vital. Então, assim, isso depende muito de mim, da minha consciência, da minha evolução, de como eu faço o bom uso ou não do meu órgão, da minha consciência e da minha mente. Próxima pergunta, ainda do livro 3, capítulo 13. Um dos instrumentos para a manifestação do axé seria o elemental artificial? Partindo do princípio que o elemental artificial é moldado de acordo com a nossa intenção e frequência, olha que interessante. Um dos instrumentos para a manifestação do axé seria o elemental artificial? Não, seria o elemental natural. Lembra quando nós vimos num dos plantões que toda a vida que existe em cada plano, existem os elementais que mantêm a vida nesse plano? Exemplo, o nosso corpo físico, as árvores, o meio ambiente, o reino mineral, o reino vegetal, vamos falar de forma sintética aí, o reino animal e o reino hominal, existem elementais que dão vida a essa manifestação física nossa. Então, quem que movimenta o axé? Os elementais naturais. Naturais. Os elementais da natureza, de cada plano. Cada plano tem a sua natureza. Cada plano tem a sua frequência. Cada plano tem a sua dinâmica. Então, em cada plano, tem os elementais da evolução daquele plano que mantém a vida. Ou seja, são eles que movimentam o axé. Tá? E aí, o que que acontece? Quando a gente fala de elemental artificial, que são as nossas criações, são os elementais que nós co-criamos, né, os nossos seres humanos criamos aqui, nós pegamos... Porque, gente, o que a gente tem que entender? Que os elementais artificiais, eles são criados com os elementais naturais. Nós captamos esses elementais com a força da nossa mente. Não se esqueçam que nós somos senhores dos elementais naturais. Tá? É por isso que nós somos os seres conscientes aqui nesse plano de evolução. Nós temos poder de transformar, de manipular, né, de criar o mundo que a gente quer viver, inclusive. Então, o que que acontece? Nós, com a nossa força mental, captamos, e todo pensamento que a gente criou, alguma forma do lado de lá, essa forma ela é criada com base em elementais naturais daquele plano. Mas, padrinho, por que é elemental artificial? Porque foi criado por nós, não foi criado por Deus pelos orixás. O que é criado por Deus pelos orixás é natural. O que é criado por nós é artificial. É uma forma pensamento. Entende? Então essa é a diferença básica. E outra coisa. A gente só pode falar que esse elemental artificial, essa forma pensamento criada pra gente, vai carregar algum axé se for energia positiva. Exemplo, a egrégora da nossa casa. Lembra que a gente falou que a egrégora da nossa casa, toda egrégora é um elemental artificial, formado de elementais naturais? Porque foi co-criado pela gente, não foi criado por Deus, então não é natural. E aí o que que acontece? A nossa egrégora ela é positiva? É uma egrégora de doutrina, de fundamento, de amor, de altruísmo? Sim, então ela é sim, ela possui essa energia de axé, ela dinamiza esse axé que a gente captou da natureza com a nossa poder mental e nós estamos usando para fazer um trabalho, né, de religiosidade ou de espiritualidade. Então, ainda aqui do livro 3 de A Umbanda como Luz e Lei Divina, capítulo 14, pergunta: a importância da firma, da guia, estar sempre na parte de trás do pescoço, tem alguma explicação? Gente, vamos lá. A gente tem que contextualizar isso aqui. Então, assim, é o fio de contas que a gente usa, né? Por que que a gente chama de guia? Porque ele representa um guia, né? Mas é simplesmente figurativo. Por que que a gente pode chamar também de fio de contas? Porque é um fio com as contazinhas, né? Obviamente a gente sabe que tem que ser com elementos naturais para poder catalisar melhor, para poder ser mais bem magnetizado, né? Com os banhos de ervas que a gente dá e com a própria energia dos guias, quando eles fazem o cruzamento desses fios de conta ou dessas guias. A firma, ela tem um aspecto de enfeite, por um lado, tem um aspecto de ser de firmar o fechamento do fio de conta, por isso que ele é maior, para demarcar, e também
Se a gente considerar que a guia, que o fio de conta, ele é magnetizado e a energia não fica parada, ela fica girando um lado para o outro, dependendo aí das frequências, né? Ela faz esse movimento energético para proteger os nossos chakras, por isso os nossos fios de conta vão até 4 dedos abaixo do umbigo, para proteger os principais chakras, né, do trabalho mediúnico, que são esses chakras mais intermediários aqui, são os principais chakras de trabalho mediúnico. E o que acontece? Então essa energia está movimentando, mas aqui atrás, onde fica firma, tá mais próximo do que? Da nossa coluna vertebral, concordam? Da nossa estrutura, do nosso centro, do nosso sistema nervoso. Então essa firma aí, ela catalisa melhor essa energia, por isso que ela é maior. Então ela faz um controle de energia sim. Quando é com elemento natural, ela é bem trabalhada, ela é bem cruzada, bem magnetizada, ela faz esse trabalho sim. E por estar aqui também perto do chakra, né? Porque a gente não tem como colocar na frente, que atrapalharia. Porque o nosso chakra, gente, frontal, ele sai um pouco aqui abaixo, da nuca. Né? Todo verso tem um anverso, tá? Então existe o chakra projetado para frente e os chakras projetados para trás, o mesmo chakra. Né, que ele tem duas, ele faz assim, ó, abre para os dois lados, né? Então essa parte de trás ela fica mais próxima também da firma. Agora, vamos falar bem claramente, isso é muito mais mental e simbólico do que propriamente real. O que a gente quer dizer com isso? Existe mais um processo simbólico do fio de contas e da guia, ainda que ele tenha algum magnetismo, do que propriamente uma força por si só. Ah, então, padrinho, eu vou fazer uma guia, porque ao andar na rua eu vou estar protegido. Enfim, nada vai pegar, nenhum problema. Não é bem assim. Tá? Existe o contexto mais primordial da guia é o mental. É a própria conexão do médium com a sua religiosidade e com a sua espiritualidade. Esse é o fundamento primordial de qualquer instrumento litúrgico que a gente utiliza na Umbanda. Mas, padrinho, quer dizer que não faz diferença? Faz sim, se não fizesse a gente não usava. Porque a gente não está brincando com as coisas. Existe um fundamento por trás, existe uma simbologia e digo mais. Vamos, por exemplo, pegar aqui um outro aspecto. Essa guia, quando ela está bem magnetizada, vocês já viram quando os nossos guias, às vezes, um consulente leva uma guia para cruzar, porque ele quer andar um pouco, ou então, às vezes, o nosso guia faz um fio de conta para o consulente ou entrega para o consulente para ele ter uma proteção durante um tratamento ou para ele usar. O que acontece? Aquilo ali está magnetizado. Então tem um registro vibratório de frequência superior conectado à nossa egrégora. Vamos supor que esse irmão está fazendo um tratamento na nossa casa Seluz, tá? E esse irmão está na rua, algum obsessor que vai tentar se aproximar dele vai ver que ele está sob uma proteção. Porque eles conseguem enxergar esses símbolos, entendeu? Muitos espíritos conseguem enxergar. E também não deixa de ser um sinal dos nossos próprios guias que aquele consulente, aquele médium está sobre guarida, está sobre uma proteção de uma casa. Então são símbolos. Assim como a polícia usa farda, tá entendendo? Assim como uma medalha, estamos aí na época de Olimpíada, aí, como uma medalha simboliza uma pessoa que teve uma vitória. Então, assim, são símbolos, mas eles conversam. Os símbolos passam uma mensagem. Então, dentro dessa mensagem, a gente vai entender a essência do que está sendo feito. Ok?